No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, você está no ar acompanhando mais uma edição do programa Antena Ligada. Eu sou a jornalista Maísa Lima e hoje na bancada comigo o arquiteto Fábio Souza, professor do Instituto Federal Goiano. Instituto Federal de Goiás. Instituto Federal de Goiás. O Fábio é autor de uma tese de mestrado muito interessante. O título é Arborização Urbana e Cidades Saudáveis, Índice de Supressão Arbórea no Sistema Viário e sua influência na valorização comercial. Você defendeu pela Universidade Federal de Uberlândia, não é, Fábio? Isso, foi um programa que foi feito em parceria com o Instituto Federal e com a Universidade Federal de Uberlândia, um programa de doutorado, doutoramento, que envolveu vários integrantes, professores, docentes do Instituto Federal, junto em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, na área de pós de geografia. No caso, eu trabalhei em geografia urbana, e aí a ideia minha era justamente estudar essa relação entre o aumento dos imóveis comerciais e a supressão arbórea que ocorre em decorrência disso, verificar se efetivamente isso existe ou não, e a tese comprovou que efetivamente ocorre. Você comprovou e assim, com bastante ênfase, porque só no setor marista você verificou que entre 1992 e 2016, quase 700 árvores foram retiradas. Exatamente. Na verdade, eu fiz uma comparação com o centro, a parte histórica de Goiânia, o que as pessoas costumam chamar de Manto de Nossa Senhora, utilizei essa parte histórica, fiz um estudo dele e fiz depois um estudo comparativo no setor marista também, dentro de um mesmo período, dentro do mesmo período, uma fase temporal são de 24 anos, estudo no centro vai de 61 a 85, e no marista vai de 92 a 16. Então, nesse período, foram feitos esses estudos e, através de mapas, foi muito utilizado fotografias aéreas, fotografias aerofotogramétricas da cidade, algumas outras imagens aéreas. Também foi feita uma pesquisa junto à Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda, junto à CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, para conseguir chegar aos imóveis comerciais que existiam nesses períodos, para poder ser feita essa comparação, também principalmente no centro, foi utilizado também muita entrevista com os antigos moradores, pessoas que ainda moravam lá, que lembravam onde tinha comércio, onde não tinha, porque é uma coisa mais difícil de ser conseguida, mas ao final, quando foi feito isso, percebeu-se essa supressão muito grande de árvores e, coincidentemente, é o momento, a partir especialmente dos anos 2000, em que o setor marista começa a deixar de ser exclusivamente residencial e residencial unifamiliar, que são casas, e passa para esse momento de comercial, que hoje ele tem uma ênfase muito grande em habitação coletiva e comércio, As residências, pouco a pouco, vêm sendo substituídas, as residências unifamiliares. Aí você fala que isso sendo substituídas por apartamentos, por prédios de apartamentos. Sim, pelo comércio também, comércio, que é o que ocorreu no centro entre a década de 60, especialmente entre a década de 60 e 80, exatamente. O centro, o nosso centro da cidade, era a região mais valorizada, até o final dos anos 70 e início dos 80. A partir dali, a gente percebe uma mudança
dos bairros mais valorizados, primeira vai para o setor oeste, setor aeroporto, e posteriormente isso dá uma sequência, né? E o centro era essa região extremamente valorizada. Os imóveis de luxo de Goiânia situavam-se ali, especialmente nas proximidades da Avenida Tocantins, próximo à Praça Cívica. E hoje a gente ainda verifica que esses edifícios, esses apartamentos e as residências, principalmente, que restaram dentro desse contexto, né, estão ali nessa região ainda. E o que ocorreu no centro vem ocorrendo no Marista. E hoje a gente percebe que o centro tem uma desvalorização muito grande. Os imóveis no centro hoje não são mais tão valorizados quanto foram antigamente. Então, desse contexto, a gente pode perceber que a tendência é que, aos poucos, isso pode vir a ocorrer em outras áreas, em outros setores, em outras regiões. Ou seja, as pessoas tiram as árvores dos lotes acreditando que vai valorizar o imóvel, e aí, a longo prazo, a médio prazo, acontece o oposto, Fábio? Na verdade, o que ocorre? Existe uma cultura de visibilidade no comércio. Os comerciantes acreditam que, retirando as árvores, você vai ter uma maior visibilidade para o seu negócio e, portanto, você vai vender mais. Se você observar bem, os grandes bulevares comerciais do mundo são famosos por terem árvores. Champs-Élysées, na França, é todo coberto de árvores. No entanto, os maiores os empreendimentos comerciais de mais valor estão situados nesse lugar. Então, eles retiram isso em nome de quê? Em nome da visibilidade, dessa cultura da visibilidade. Porém, a gente deve lembrar que o que realmente coloca visível o comércio, na verdade, é um plano diretor de publicidade. Uma coisa que está sendo interessante, que está sendo começada agora no centro de Goiânia, está se propondo que não exista mais essa concorrência visual entre o comércio, porque, na verdade, as pessoas vão colocando tantos anúncios que, no final, você nem encontra a loja. Se você passar pela 24 de outubro e tentar encontrar uma loja pela a publicidade dela, você não vai conseguir, porque é uma disputa constante. Certo. Na verdade, se você tem isso de uma forma organizada, colocada lá, e uma arborização bem feita e que proporciona, você vai proporcionar ao seu cliente o quê? Prazer em caminhar. A temperatura chega a baixar de 5 a 10 graus quando você coloca a árvore, né? Quando você tem uma arborização constante. E 10 graus, 5 a 10 graus é muita coisa. Sem dúvida. Para você caminhar. Ainda mais nesses tempos de sol a pino aqui na cidade. Então, é interessante isso. Então, existe essa cultura, essa ideia de que retirar a árvore, meu comércio vai ficar visível. Quando, na verdade, se você tiver uma boa arborização, uma publicidade bem feita e um local gostoso, aprazível para se caminhar, as pessoas tendem a querer ir mais nesses locais. Acabei de chegar de Salvador. Qual é o lugar mais valorizado, tanto para comércio quanto para residência? Um lugar que chama Corredor da Vitória. É a via mais arborizada e uma das únicas bem arborizadas de Salvador. Certo. E é justamente o lugar onde as pessoas mais querem ter o seu comércio, onde tem os prédios mais sofisticados. É óbvio que tem outras coisas, não é apenas por isso, mas isso é um dos motivos. Se você caminhar pela região dos Jardins em São Paulo, ela é extremamente arborizada, não é verdade? E essa área extremamente arborizada valoriza o imóvel. A mesma coisa se dá no Rio de Janeiro, quando você caminha ali por Ipanema, Leblon, que são áreas ainda bem arborizadas, em comparação com Copacabana, que já perdeu essa arborização e está cada vez mais o quê? O preço está caindo dos imóveis. Tá certo. Eu aproveito para dizer bom dia, que é o Eliseu Pereira da Silva, dirigente do Sintex, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, que está aí numa peleja, né, Eliseu? Novos ataques da ECT à categoria, principalmente agora com relação ao plano de saúde, não é isso? Sim. Bom dia, Maísa. Bom dia, Fábio, novo colega, professor Fábio. Bom dia, o Vili, que está aí na assistência técnica nos auxiliando. E bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí nos aplicativos, né, nos acompanhando das mais diversas formas. O negócio é bem complexo, viu, Maísa? O governo Bolsonaro, ele fez promessas para a população durante a campanha eleitoral que é quase impossível de fazer, de realizar, né? E prometeu destruir a estrutura pública. No caso dos funcionários do Correio, votaram nele porque quiseram. E a maioria votou mesmo. Não tem que ficar, nós, enquanto sindicato, nós não ficamos floreando, nós vimos a realidade. Nós, a esquerda como um todo,
os meios mais progressistas não conseguiram convencer o trabalhador que era uma armadilha. E o grande discurso do Bolsonaro, nas poucas entrevistas que ele concedeu durante a campanha, ele disse: eu vou extinguir os Correios. Em nenhum momento ele disse o contrário. Ele né? negou essa realidade. Depois que assume, ele fala em privatização. O problema para privatizar é que você precisa ser atrativo para uma empresa privada, porque a empresa privada ela objetiva especificamente o lucro. E o Correio, na grande maioria das cidades brasileiras, ele não é atrativo. O Correio não foi feito pensando em lucro. A gente já falou aqui outras oportunidades, nunca é demais, até porque o público de rádio, geralmente, ele é muito rotativo, né? O Correio, o Constituinte de 88, ele pensou, o Estado brasileiro, no caso do Correio, era serviço social. Então, nós somos cerca aí de 5.570 municípios, né? E o Correio tem 375 agências em cidades que realmente são altamente lucrativas. As demais, ou elas ficam no 0 a 0, ou elas dão prejuízo. A ampla maioria dá prejuízo. Acontece que esse prejuízo ele é compensado por alguns fatores. Um deles, o lucro das 375 que são lucrativas, o chamado subsídio cruzado, porque quando nos deram o monopólio, quando o Constituinte de 88 elaborou ali o monopólio postal, ele falou: o Correio vai ser isento de 5 impostos, mas para compensar ele vai ser obrigado a prestar o serviço social, o serviço de Correio, independente de se a cidade dê lucro ou não. Então é isso que faz com que uma cidade pequenininha, como, vamos pegar aqui uma cidade do Amazonas, Lábrias, que é um interior bem, a cidade mais próxima de Lábrias fica 300 quilômetros. Eu quero ver uma empresa privada querer prestar serviço postal lá em Lábrias, né? Ou então vamos isolar a cidade. Né? Vamos falar um aqui do estado de Goiás. Eu quero ver a empresa privada querer sair daqui para entregar objeto postal, carta lá em Campos Belos, que está aí a seus 620 quilômetros da capital, né? Ou lá em São Domingos, essas regiões muito distantes. Ou uma cidade bem desenvolvida, já que nós estamos falando de uma região mais pobre do estado, vamos falar de uma desenvolvida no sul, Chapadão do Céu, que é uma das cidades mais ricas do estado e é a que mais cresce em população. Mas a população cresce muito, mas ela ainda está com cerca de 15 mil habitantes. Eu quero ver qual a empresa que vai querer sair daqui de Goiânia, de Brasília, de Campo Grande, percorrer 600 quilômetros para ir lá em Chapadão do Céu, fazer entrega de objeto postal. Entende? Esse é o desafio, porque aparentemente eu percebo que na cabeça do presidente o Brasil se resume a Brasília, São Paulo capital e Rio de Janeiro capital. Acontece que nós não somos só essas 3 cidades, nós não podemos pensar só o centro comercial do país, o cérebro comercial do país. Porque às vezes eu costumo, Fábio, fazer a seguinte comparação. Eu não conheço o teu estilo de vida, o teu nível social, mas seja eu, você, a Maísa, ou um indígena que está lá na Ilha do Bananal, ou um fazendeiro lá dos Pampas, no Rio Grande do Sul, nós 6, na hora que a gente vai numa loja comprar um pacote de arroz, a gente paga para o governo federal as mesmas taxas de impostos, as mesmíssimas. Independente se o cara é o índio lá da Ilha do Bananal ou se é o empresário da Avenida Paulista. Então, o serviço tem que ser pensado da mesma forma. Eu não posso cobrar taxas de impostos iguais para todos os brasileiros e depois pensar um serviço diferenciado para ele. Não, ele é um mega empresário da Avenida Paulista, ele tem que ser bem atendido. Não, a taxa de imposto que o governo federal, o estadual e o municipal cobra, quando qualquer um de nós vai num posto de combustível, independente da região do país, os impostos federais são os mesmos. Os estaduais mudam um pouquinho de estado para estado, os municipais também, mas todos pagamos os impostos. Né? E o governo, como o Bolsonaro percebeu que é muito difícil privatizar o Correio, a estratégia está sendo? Eu ataco em 2 frentes. Em uma, eu tento gerar um descontentamento interno, e na outra, o externo. Como é que faz o interno? Você aumenta a contribuição no plano de saúde, que da forma como está aí é impagável para nós. Hoje o piso salarial do carteiro é R$ 1.807,
E pela proposta aí, nós vamos pagar cerca de R$700 por mês de mensalidade de plano de saúde. Inviabiliza. Né? Inviabiliza. Para a área operacional, inviabiliza. E por outro, você ataca, gera o descontentamento externo como? Você reduz o número de funcionários, reduz a prestação do serviço, que é para a população de fato dizer isso não presta. Como é que você faz isso? Nos últimos 2 anos, o governo fechou em torno de 2.000 agências do Correio. Né? Nós tínhamos, eram 6.800 agências próprias, aproximadamente, e mais as franqueadas, de maneira que o país inteiro tinha cerca de 12.000 agências de Correios, e esse número está bem reduzido. E ontem eu estive aí conversando com alguém que está muito por dentro das transformações que eles querem fazer, vão fechar mais 400 agências. Né? De maneira que aqui em Goiânia, há 3 anos atrás, tinha 39 agências, agora são cerca de 28. Né? Então está diminuindo mais e mais. Os carteiros, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando o tamanho da rota que o carteiro faz, tornando quase inviável percorrer a rota inteira. Né? Divide bairros, por exemplo, eu trabalhava na região da Cidade Jardim. Então eu tenho um bairro grande, e aí me é dado, por exemplo, 20 ruas para me entregar. Né? Ruas grandes, tem rua na Cidade Jardim que tem 3 quilômetros. Então, você pega essas ruas, divide na metade, então você vai sair só numa metade num dia, e no outro dia você vai na outra metade. O dia que eu for na primeira metade, a população da segunda metade fica desassistida do serviço. Então, pode ser que, vamos supor, pegar a Avenida Pio XII, eu faço um lado direito da Pio XII, num dia, o lado esquerdo, nesse dia, fica sem ser feito. Então, o morador desse lado esquerdo, pode ser que no terceiro dia ele já vai receber o objeto dele vencido. Isso é proposital para gerar o descontentamento, porque eles fizeram uma pesquisa no início do ano passado, e a pesquisa constatou que 72% da população ainda é contra a privatização do Correio. Então, o governo quer forçar a população a ser a favor. E é desmontando a estrutura. Para você que está entrando agora na Rádio Trabalhador, nós temos 2 convidados aqui na bancada hoje. O arquiteto Fábio Souza, professor do Instituto Federal de Goiás, e o diretor do Sintec, Eliseu Pereira. Os dois estão falando de coisas distintas, mas ambas têm um viés em comum. Mas o Fábio tocou num ponto aqui, eu cheguei aqui, já tinha iniciado, num ponto que nos interessa muito. Plano diretor. As nossas cidades, Fábio, do Brasil no geral, de Goiás em especial, Goiás, Tocantins, Brasília e uma parte de... Brasília não, é uma parte de Pernambuco. Endereçamento é um caos. Por quê? O resto do mundo usa como endereço rua e número. Par de um lado, ímpar do outro, sequencial. De maneira que se você chegar na Avenida Anhanguera procurando o número 13.500, 13.105, por exemplo, se você chegar lá na região do Novo Mundo, de cara você vai ver que não é lá. Por quê? Porque lá ela está começando, lá tem os números pequenos. Então você vai ter que ir para a região do Padre Pelágio, onde estão os números grandes. Né? Acontece que em Goiás a gente usa mais quadra e lote do que número. Então, se você pega uma Avenida Anhanguera, um 13.105, você vai percorrer ela 1 hora, você vai achar o número. Agora, se te derem Avenida Anhanguera, quadra 37, lote 12, minha querida, você vai suar, porque na Avenida Anhanguera deve ter pelo menos umas 10 quadras 37. Sim. É impossível. Na verdade, e os nossos o Fábio está falando sobre cobertura arbórea. Ele fez uma pesquisa de doutorado que está mostrando que o número de árvores em Goiânia está caindo assustadoramente, principalmente em bairros que estão virando mais comerciais, como é o caso do Marista, que foram quantos anos? Em 6 anos? Não, foi a pesquisa são 24 anos, 24 mas foi especialmente a partir dos anos 2000. São quase 26 árvores a menos por ano, não é isso? Mas é interessante porque a cobertura arbórea, por exemplo, tem a ver com o trabalho do carteiro. O trabalho do carteiro, que tem que ficar debaixo daquele sol absurdo, entregando, gera um monte de, entre outras coisas mais, fadiga, câncer de pele, várias coisas. O calor, que é muito maior. Imagina ele trabalhar sobre uma cobertura arbórea não é bem mais interessante? Então, e o que o Fábio estava colocando é que é uma falácia, então, no final das contas, Fábio, o proprietário de um imóvel achar que vai valorizar o seu imóvel te retirando, porque o Secov afirma que aumenta o valor do imóvel. Não é que seja uma falácia, mas aumenta hoje porque as pessoas têm essa percepção de que
ao retirar a árvore, meu comércio estará mais visível. Então, eles querem retirar essa árvore. Mas aí também vai entrar várias outras coisas, como, por exemplo, tem que haver um plano de manejo dessas árvores, né, para não acontecer como acontece. Árvores que são deixadas por muito tempo, depois de um certo tempo você tem que manejar. Ela pode cair, ela pode gerar prejuízo. Existe aquela cultura do também, eu vou ter que ficar varrendo a porta da minha casa. As pessoas têm isso. Elas reclamam do calor, reclamam da mudança climática, mas não querem varrer a porta da casa. Então, assim, não é uma falácia, porque hoje a visão do mercado é essa. Se não tiver uma árvore, é melhor. Mas se você analisar os locais mais valorizados, endereços mais valorizados no mundo, os locais mais valorizados, todos são arborizados. Então, se você for pensar bem... É um erro de percepção, É um erro de percepção. É um erro de percepção. Porque um local arborizado... E dentro do meu trabalho, eu fiz uma pesquisa DAP, que é Disposição a Pagar, com várias pessoas nesses bairros. Peguei várias pessoas desses bairros, de distintos grupos, e o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Dentro das perguntas, eu coloquei, obviamente, considerando que não existe segurança no local, porque isso é um fator que influencia muito no comércio de rua. Certo. Que exista local para você estacionar o seu carro, ou transporte público adequado para você chegar até o local. Considerando esses fatores, se a rua tiver mais árvore, você estaria disposto a pagar mais? E a pesquisa mostrou que sim, que as pessoas estariam dispostas a pagar até 4, 5% a mais no valor de um item para poder andar. E aí eu ainda mostrei a foto de uma rua arborizada, comercial, e a foto de uma rua, que na verdade eu utilizei até a Avenida 24 de Outubro, que não tem árvore praticamente em local algum, né? E as pessoas... quase todas foram e preferiram a área arborizada. Por quê? Porque é uma coisa mais agradável. Não tem como você dizer que não é. Você caminhar sob a sombra de uma árvore, que te protege, que até o ar fica mais agradável. Com certeza. E Goiânia não tem um mapa arbóreo atualizado, né? Tem mais de 10 anos que foi feito. Me parece que a AMA realizou o último, foi em 2008, né? Acho que foi isso que essa informação que eu vi. Parece que o último é de 2008, tá? Tanto que eu utilizei justamente esses mapas, essas aerofotogrametrias mais atualizadas, justamente para poder fazer dentro dessas áreas agora a real percepção arbórea do que tem, né? Para alocar as árvores que existem, efetivamente, e tudo agora. quanto é mudança que a cidade vai fazer no aspecto viário, as árvores sempre são as primeiras a caírem, né? Vamos só dar um exemplo aqui. Não sei se vocês se recordam, ali na Cidade Jardim, tem aquela árvore que tem uma frutinha, uma sementinha que cai e suja bastante. Uma sementinha roxa, né? Eu esqueci o nome dela. Mas, enfim. Acho que é a gameleira, que tinha muitas ali, não é isso? Que dá uma frutinha que é escorregadia. Então, o que acontece? As pessoas culpam a árvore pelos acidentes que acontecem lá, mas não a velocidade que elas entram numa rótula ou que elas andam na pista. As pessoas culpam a árvore pelas frutas que elas dão lá, mas não elas mesmas de irem lá e limpar a sua calçada, limpar o chão, ou jeito. A própria prefeitura cuidar da manutenção urbana também, que é um papel tanto da sociedade quanto do poder público. Então, a culpa é da árvore, não é da pessoa. Então, é a mesma coisa. É uma alusão, por exemplo, àquilo. Moto é perigoso. Não, moto não anda sozinha. É o condutor. O condutor é que está se portando de forma perigosa, né? Automóvel é perigoso. Não, o condutor é que é. Então, a árvore, ela não é um problema. Ela é uma melhoria. Mas a gente tem que saber cuidar dela também, né? Não é verdade? Tá certo. Eu quero só dar um recado, vai ter uma assembleia dos trabalhadores da saúde, hoje às 14 horas, lá em frente à Prefeitura de Anápolis. Então, atenção, você que é trabalhador da saúde do município de Anápolis, fique atento, participe da assembleia, que vai estar sendo discutido não só a portaria 2017/2019, que está colocando os trabalhadores em polvorosa lá, como se informa sobre as negociações com o sindicato, que o Sindsaúde vem realizando com a Prefeitura de Anápolis. Vá, participe da Assembleia hoje às 14 horas para você se informar do que está havendo, viu?
Outra coisa, fique atento que dia 24, próximo, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vai estar acontecendo lá na Praça do Bandeirante um grande ato em defesa da aposentadoria, ou melhor, das pessoas que querem se aposentar e que estão pegando filas quilométricas no INSS. Só em Goiás são mais de 40 mil pessoas que estão aguardando há mais de 45 dias o benefício da aposentadoria e não conseguem se aposentar. E agora o presidente Bolsonaro quer colocar militares da reserva no lugar dos funcionários do INSS. Mas não é só lá no INSS, não, viu? Já tá pronta a listinha de militares de alta patente para assumir o comando do Correio também. Nós já temos um presidente que é um general, né? E agora tem uns quadros lá de vice-presidência e de outros mais que é para serem assumidos aí, é o que está correndo nos bastidores. Eliseu, vai ter novo PDV nos Correios, apesar de estar essa enorme ausência de funcionário? Olha só, eu falei que eles estão trabalhando com a estratégia de gerar o descontentamento interno e o externo. O interno, além desse negócio aí, desse negócio do plano de saúde, tem a questão do acordo coletivo, que não foi acordo, foi dissídio pela primeira vez na história dos trabalhadores de Correios. O TST bateu o martelo, tomou uma decisão e em seguida a direção da empresa recorreu desse dissídio ao STF. E o Toffoli aproveitou que o pleno está de férias, né? E foi lá e tomou uma decisão monocrática, dando uma liminar para o Correio, garantindo que o TST tinha decidido que o acordo valeria por 2 anos. Certo. Só que por 2 anos atrapalha o plano de privatização, né? Então, ele recorreu para que seja só de 1 ano, recorreu para retirar os pais do plano de saúde, recorreu para aumentar a contribuição, fazendo com que nós paguemos 50% da mensalidade, né? Então, é uma situação bem complicada para gerar esse descontentamento. Agora, eles estão falando em abrir novo PDV. Não tem documento oficial ainda, mas lá no Correio, quando começa a correr a conversa nos corredores, logo, logo se concretiza. Então, se nós temos hoje esse quadro de descontentamento interno generalizado, porque isso vai gerar descontentamento mesmo. O carteiro, hoje ele tem aqui 40 ruas para entregar, amanhã chega, não, amanhã nós vamos fazer um redistritamento, você vai entregar 70 ruas. Só que aí você vai metade num dia, metade no outro, para criar a ilusão de que ele está fazendo 5 ruas a menos, mas não é. No dia seguinte ele já vai trabalhar com a região acumulada. Porque essa conversa que o presidente fala de que acabou carta no Brasil, o presidente, infelizmente, eu digo infelizmente porque ele usa muito um texto bíblico, e a Bíblia para mim é muito preciosa, mas ele só usa um versículo, e ele não vive esse versículo, que é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não está liberto. Por quê? Porque o pai da mentira é o demônio, e ele está sendo um serviçal do demônio nesse sentido, quando ele insiste em mentir. Quando o presidente fala que ninguém usa mais cartinha, é porque ele nunca entrou dentro de um CDD, num centro de distribuição dos Correios. Ele não tem a noção do que é uma agência de Correios, ele nunca entrou dentro de numa agência de uma cidade do interior que faz a distribuição e o atendimento, para ver o acúmulo de objetos que nós estamos tendo, por causa desses redistritamentos. Então, o descontentamento interno está muito alto. E aí a federação chamou um CONSIM, que é um congresso ali realizado de um dia só entre os presidentes de sindicatos ou vice-presidentes, realizou agora na semana passada, sexta-feira, quinta e sexta da semana passada, elaborou um calendário, esse calendário faria em assembleias para nós discutirmos, tem todo um calendário de lutas, inclusive a partir de amanhã nós vamos começar a fazer reunião em todas as unidades da região metropolitana de Goiânia e nas principais cidades do estado, para manter a categoria mobilizada, para se precisar fazer uma greve, nós vamos fazer. Porque existe perspectiva real dessa greve acontecer? Existe, porque do jeito que eles estão colocando, nós não damos conta de pagar a mensalidade. O meu salário base hoje é R$ 2.202. Aí eu pego desses R$ 2.202, se eu for pagar para mim, minha esposa, meus 2 filhos, minha mensalidade fica em torno de R$ 810. Como é que eu tiro mensalmente de 2.202? Eu tiro já 810 para plano de saúde. Isso só a mensalidade. Se eu usar, ainda vou pagar mais o compartilhamento.
Como Então, assim, compartilhamento? o compartilhamento, vamos supor, eu faço uma cirurgia, a cirurgia fica R$ 5.000, eu vou pagar desses 5.000, eu vou pagar 2.500, entende? Então é inviável. No final das contas, eles não conseguem sequer explicar, então, para que está servindo a mensalidade. Isso sem dizer que até 2013, nós não pagávamos mensalidade, o plano funcionava, não era, vamos dizer assim, não era uma Suíça, tá? Mas funcionava, e hoje não está funcionando. O trabalhador lá de Rio Verde conseguia ser atendido em Rio Verde. O trabalhador lá de Mineiros conseguia ser atendido em Mineiros. Hoje, se ele quiser ser atendido, ele tem que vir aqui em Goiânia. Quer dizer que não tem ninguém, não tem uma rede credenciada atendendo o pessoal onde eles Já moram. não tem mais. Os credenciados, eles estão se descredenciando, alegando que o plano não está repassando para eles. Agora, o plano está, segundo a última vez que a gente ouviu aí de bastidores, não oficial, porque não responde os ofícios que a gente faz, que o plano está arrecadando 33 milhões por mês. Para onde está indo esse dinheiro, então, entende? Porque o atendimento realmente piorou muito. E o plano deve? O plano tem um débito com os credenciados, eu acho com a muito rede de difícil, porque ele foi fornecedores? criado em 2014, ele recebia dinheiro do Correio, no princípio, pouquinho dinheiro dos associados, mas quando foi, desde 2017, eles estão recebendo de ambas as partes, final de 2017. Tanto dos credenciados, que somos nós funcionários, quanto do Correio, eles recebem uma parcela, né? A não ser que eles consigam provar que o Correio está recolhendo dos funcionários, e olha, recolher 800 e poucos reais de 99.800 pessoas é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Então, alguma coisa de errado tem aí. Mas nesse governo, eles dizem que não tem corrupção, né? Porque no final das contas, a diferença entre democracia e tirania é isso. Na tirania você não tem investigação. Então, não vai existir a corrupção, porque ninguém investigou. Ué. Então, existe a possibilidade de greve por conta dessas... Existe, e é sério. Você tem uma ideia de quando vai ser resolvido isso? Foi montado o calendário todinho, né? Falando das mobilizações agora nesse mês, em parte do mês que vem, e aí a gente vai, no início do mês que vem, nós vamos fazer um novo consim para discutir ali direitinho como é que tá essas mobilizações, né? E se há realmente porque greve a gente não faz só diretoria sindical, nós temos que sentir na base, com os carros de som, as mobilizações, as reuniões, se há clima para isso. Correto. Né? Se houver clima para isso, porque o trabalhador também, e isso não é só na categoria setista, na maioria das categorias hoje, o trabalhador, eu tenho essa percepção, ele está indignado, mas ele quer que alguém faça o milagre de resolver o problema. Em muitos casos, de resolver sem a participação direta dele. Só que isso não existe. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, não se mantém direito sem ir para a luta. Ir para a luta todo mundo, pelo menos a maioria. Não, a gente tem dito para o trabalhador o seguinte, vamos pegar a nossa última greve. Foi uma greve muito forte. Foi uma greve muito forte do ponto de vista de participação geral, porque, por exemplo, do ponto de vista de participação dos trabalhadores da capital, aqui nós temos que ser conscientes, ela foi pequena. Certo. A questão é que geralmente nós tínhamos, a última greve nós tínhamos tido com maior participação do interior, foram 28 cidades que participaram, dessa vez 65 cidades participaram. Então, quando você junta toda a participação no interior, ela se tornou a greve mais forte da nossa história. Mas o trabalhador, ele quer ir para a greve, ele não quer ter desconto de dias. E eu tenho dito que é necessário que o trabalhador se conscientize, não só de Correio, todos, se conscientize que greve é uma guerra. Eu me baseio muito no documentário do Michael Moore, sobre a guerra do Iraque. Ele vai lá em Nova Orleans, entrevista uma senhora negra, que diz assim, o presidente mandou um assessor dele vir aqui na nossa cidade, o assessor veio aqui na minha casa, fez uma propaganda tão bonita que eu pensei que o meu filho ia lá para o Iraque só matar iraquianos. E o governo me ofereceu uma mesada. E nos 3 primeiros meses foi uma maravilha. Só que no 4º mês ele devolveu meu filho dentro de um caixão e cortou a mesada. O que eu quero dizer com isso? É que o trabalhador precisa entender que greve, às vezes, a gente é exitoso, às vezes não é exitoso. Nós fizemos uma greve em 2008 que durou 28 dias, e nós pagamos os 28 dias. Né? Não houve corte de pontos, mas o presidente Lula exigiu o pagamento dos dias, e nós pagamos. Ninguém reclama dessa greve.
de ter pago essa greve. Por quê? Porque nós conseguimos, no nosso contra-cheque, a incorporação lá dos 30%, e nós estamos recebendo eles até hoje. Então, como ela foi exitosa, ninguém reclama do exaustivo trabalho que foi. Teve gente que levou 4 meses para pagar esses 28 dias. No entanto, tem outras greves aí, como a do ano passado, por exemplo, nós tivemos o corte lá de 7 dias, que tem gente que está reclamando duramente. A empresa fez um desconto indevido, está sendo questionado no TST, né? Porque o TST tinha dito que era para descontar só os 5 dias efetivamente parados, porque é 7 dias, incluindo sábado e domingo. Só que nós não trabalhamos sábado e domingo. A maioria dos trabalhadores não trabalham, né? Uma minoria em cada unidade. Então, mesmo sendo apenas 5 dias, o trabalhador está chiando e chiando brabo. Entende por quê? Porque ela não foi tão exitosa. Porque se ela tivesse sido exitosa, nós conseguimos o quê? Nós só conseguimos manter os direitos, e aí a empresa vai recorrer ao STF para mesmo assim tirar parte desses direitos que nós conseguimos manter. Tá certo. Agora eu queria perguntar um negócio aqui para o Fábio, já que nós estamos falando ele estava falando de arborização. Sim. Se o tipo de árvore influencia. Porque, por exemplo, você vai em Belém, que é uma cidade muito arborizada, né? A população de Belém aparentemente convive muito bem com as mangueiras, porque lá tradicionalmente parece que é mais árvore frutífera. Uhum. E aqui em Goiânia é difícil você ver uma árvore frutífera na rua. O né? goianiense não gosta muito disso, não. Basta falar eu não sei se o nome é Jamelão, mas aquela da Cidade Jardim que eles queriam retirar, ou retiraram já todas. Retiraram da Praça Abel Pois é, ali, né? por conta disso. Porque suja as ruas. Aí... Mas o que acontece? Originalmente, Goiânia, quando ela foi projetada lá na década de 30, ainda a gente vivia muito aquela questão do estrangeirismo, né? Então, Goiânia foi feita em moldes, foi feita em moldes e ideias que vieram do estrangeiro, apesar do Atílio Correia Lima ter sido o primeiro urbanista do Brasil, efetivamente urbanista, tá? Mas ainda tinha isso. Então, as árvores que foram utilizadas na arborização original de Goiânia, eram todas árvores exóticas, foram árvores trazidas de outros lugares, e muitas delas de outros países, né? Você tem algumas árvores africanas, algumas árvores asiáticas. Eu não sabia disso. A munguba, por exemplo, ela se não me engano, é africana, tá? O flamboyant é africano, tá? Aquela pata de vaca, né? Que chama, aquela é uma árvore indiana, tá certo? A palmeira imperial que eles também todas são árvores exóticas, quer dizer, são árvores que vieram de fora. E isso, inclusive, ajuda elas a estragarem mais fácil, porque elas não estão predispostas às pragas e doenças que aqui existem, então talvez, por isso também, algumas delas estraguem mais fácil. E se explica, por exemplo, então, por que algumas caem fácil. Sibipiruna também é uma árvore exótica. O governador Marconi Perillo reformou a rodovia há uns 8 anos, a rodovia vai para a Trindade, e desde que ela foi reformada, eu moro bem em frente à rodovia. Uhum. Eu já vi aquelas palmeiras imperial serem trocadas pelo menos 7 vezes. Eles trocam, e a maioria delas começa a crescer e cai, né? A parte superior dela cai. Isso não fica nada barato para o contribuinte, né? Eles vão lá depois e... Agora, mas nos últimos anos, assim, há mais de 20 anos, já existe uma cultura diferente. Hoje a AMA, ela substitui por espécies endógenas, espécies locais, né? Espécies do bioma cerrado, ou pelo menos árvores que sejam brasileiras, mas geralmente por espécies que sejam comuns à nossa região, né? Ao bioma cerrado. Então, aos poucos, isso vem sendo feito. E também priorizando em função porque tem a questão da fiação elétrica também, né? Que a nossa fiação é toda aérea. Se ela fosse subterrânea, você poderia colocar árvores de grande porte, que seria o ideal, de uma forma melhor. Mas como ela é aérea, então você tem que preocupar com isso também. Então vem sendo substituído. Aí rola aquelas podas assim esquisitíssimas, né? Essas tem umas que a gente realmente é uma tentativa, é um assassinato. Um assassinato da árvore. Depois vai cair. Eu falei da reforma da rodovia, uma coisa que eu achei assim, prejudicial, achei péssima ideia foi, por exemplo, a retirada de todos os eucaliptos que havia ali naquela região do Vera Cruz, havia uma fileira de eucaliptos bem grande. Eles foram lá e retiraram e não puseram árvore nenhuma. Tá? O problema que eu vejo é justamente esse.
Não é nem a retirada, é a não substituição. É a não substituição. Porque o eucalipto também é uma árvore exótica, né? É o eucalipto. Ele tem dois problemas, né? Tem o problema eu já li em matérias super interessantes, porque ele cresce para cima, ele cresce para baixo, é uma árvore. E é uma árvore que ela é, normalmente, justamente, ela absorve muita água, ela puxa muita água. É uma árvore que em tempos de seca pega fogo muito fácil. Está vendo os incêndios na Austrália? Existe o eucalipto. A grande parte das árvores australianas são eucaliptos. O eucalipto australiano, não é esse que a gente costuma ver. Certo. Que é a comida do koala, inclusive. Uhum. E ele seca e pega fogo muito fácil. Então, quer dizer, são várias coisas. Então, o problema não é na retirada. O problema que eu vejo é que retira-se e nunca mais coloca-se nada no local. É como se, aproveitar que caiu, não vamos colocar mais nada. Fábio, o grande alerta que você faz na sua tese de doutorado é que diminui a qualidade de vida da cidade. Sensivelmente. Você tem um aumento de até 10 graus na temperatura local. 10 graus, 1 grau, que é o medo de todos os ambientalistas hoje na nossa temperatura, já provoca mudanças extremas. 10 graus, você transforma o lugar em forno. E outra coisa, quando a gente vê a temperatura hoje alta, máxima em Goiânia foi 38. Foi 38 lá no centro meteorológico. Se você tiver no asfalto... Com os carteiros entregando correspondência, entregando ela encomenda. Foi muito acima. Se você tivesse sombreado, é uma coisa. Se você tiver no asfalto, no sol, esse 38 vai facilmente a quase 50. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um programa Antena Ligada. E eu quero, então, abrir o microfone para o Eliseu dar o último recado, principalmente para a categoria e para a população que está acompanhando essa situação de desmonte dos Correios e não está vendo, talvez, com muita clareza o projeto que existe por trás disso, da retirada de trabalhadores, a demora para a entrega da sua correspondência tem a ver com esse projeto do governo de viabilizar a venda dos Correios, a privatização dos Correios. Então, eu primeiro quero aproveitar que essa semana é a Semana do Carteiro, uma vez que dia 25 é comemorado já há muitos anos o Dia do Carteiro, para parabenizar todos os nossos cerca hoje de 52 mil carteiros que temos no Brasil, né? E os nossos aqui de Goiás, nossos colegas aqui de Goiás em especial, e dizer que a luta é árdua, mas nós não vamos desistir, né? Nós vamos insistir na necessidade que vemos claramente que o Estado brasileiro tem de ter um Estado forte. Um Estado forte passa por valorização do trabalhador desse Estado. Porque o governo ele busca passar uma ideia de que tanto o governo estadual quanto o governo federal e muitos dos governos municipais, parece que o servidor público é inimigo da população, né? O servidor público ganha demais, o servidor público aposenta com... Mas quem é esse servidor? Quando eles falam que um servidor público do Correio ganha demais, eles não estão falando de mim, eles devem estar falando do presidente da empresa, que ganha 46 mil reais por mês, né? 46 mil reais por mês é o que eu ganho por ano, somando salário e benefícios. Somando ticket, somando férias, hora extra que eu fizer e tudo. Então, a grande maioria dos servidores públicos não ganha esse valor alto que tem tentado se criar um mito na mídia, né, nacionalmente. Então, nós vamos repensar isso, porque no final das contas, o servidor público, no caso de Correios, nós trabalhamos muito. E no caso, eu entendo que é no geral, porque eu olho para os professores e eu não vejo um professor trabalhando pouco como a nossa Assembleia Legislativa tenta passar a imagem que eu vi, logo depois que eles aprovaram aí esse projeto de reforma da Previdência Estadual, eu vi eles desenvolveram uma campanha contra o servidor público numa mensagem de WhatsApp. Passava a ideia de que o servidor público vive uma maravilha. E não é isso, um professor, o trabalho dele não é só enquanto ele está na sala de aula, né? Eu posso acrescentar uma Sim. coisa? Eu acho o seguinte, existe uma vontade grande de acabar com o servidor público, especialmente na questão do fato dele ser o quê? Essa questão do servidor público, grande parte dele, não serem objeto de quê? De demissão. Porque essa estabilidade que o servidor público possui é uma ameaça aos desmandos.
Porque é através dessa estabilidade que ele pode falar não a uma pessoa, e no momento em que o poder fica na mão do outro, se você não fizer, você está demitido, os desmandos vão acontecer. Então, existe toda essa propaganda negativa sobre o servidor público justamente para se conseguir isso. Se você acha que o serviço público é ruim com o servidor, prepara para ver quando não tiver mais. Pois é. É. E aí a gente complementa citando sempre um exemplo que a gente gosta, que é o da CELG, né? Privatizou, tinha reclamação da CELG, tinha, mas não chega, eu acredito que não chega nem a 20% do que nós estamos tendo da Enel, né? Eu nunca tinha visto a autoridade reclamar, e agora eu já vi prefeito lá de Morrinhos, já vi prefeito aqui de Aparecida reclamando, né? Ficou um final de semana sem água na casa dele. Por que ficou sem água? Porque não tinha energia lá para sanear água. Há poucos dias, uma granja em Mineiros ficou 48 horas sem energia. E Franco não aguenta isso tudo, né? Não, se eles já não tivessem se unido e comprado um gerador, eles teriam perdido milhares, mas milhares de francos. Imagina. Pois é. Então, e era serviço público do Estado, pegou e privatizou, porque era uma maravilha. E quem comprou foi uma estatal também. Não é uma estatal brasileira, mas a Enel é estatal italiana, né? Então, o serviço público... Pois é, agora vamos passar para os portugueses. Porque diz que os portugueses são boas, né? Vamos ver, né? Não é meio que a portuguesa de telecomunicações está mostrando, né? O pessoal esquece que as nossas companhias de telefone que nós temos aqui é do México, é de Portugal, né? Então, não é por aí que se resolve o problema. E outra coisa, um dos desafios para o governo é que nós estamos com a taxa de desemprego aí com cerca de 3 milhões de desempregados, fora os quase 35 milhões que estão na extrema informalidade, né? Que hoje o cidadão passa 16, 17 horas dentro de um Uber e fala, mas eu sou patrão de mim mesmo. Não é, ele é um escravo do sistema. Só que ele não está se percebendo que ele não está tendo vida praticamente, né? E aí o governo, o desafio nós somos 99 mil pessoas. Hoje eles sabem que para privatizar eles precisam de imediato demitir 40 mil. E o impacto negativo disso é claro. E todo governo quer se reeleger ou quer eleger um apadrinhado. Então o desafio é como desmontar essa empresa, né? E sem gerar esse tanto de desemprego. Mas parece que eles não estão tão preocupados. Por isso o Bolsonaro emitiu a fala na semana atrasada de que se dependesse dele, ele privatizava naquele dia, mas ele não podia fazer porque estava preocupado com o servidor. Eu sei que ele não está preocupado com o servidor. Aí no dia seguinte veio o ministro dele já falou o contrário, dizendo que não, que vai privatizar e está na pauta mesmo. Mas vamos manter a luta, enquanto houver energia, disposição, nós vamos continuar, sim, fazendo a luta para combater a privatização. Perfeito. E você, Fábio, quer fazer as suas palavras finais? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, tratando sobre esse tema que eu acho que é tão querido aos goianienses. Afinal de contas, Goiânia é conhecida por ser uma capital verde, faz parte da nossa cultura, o verde. Eu acho que a gente tem que continuar lutando cada vez mais por essa questão. É um apelo que se faz à sociedade como um todo para cuidar disso. E eu termino com um poema de Khalil Gibran, que diz o seguinte, uma citação: árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo o nosso vazio. Bem profundo isso. Então, eu agradeço a presença do Eliseu, a presença do Fábio aqui na bancada da RT, e volto a lembrar que hoje, às 14 horas, tem a Assembleia dos Trabalhadores da Saúde em Anápolis, em frente à Prefeitura de Anápolis, e já convido também para o ato de sexta-feira, em defesa dos aposentados. Lembrando que em Goiás já são 34.731 pessoas com pedidos de espera há mais de 45 dias para se aposentar e não consegue. E enquanto só no ano passado 7 mil funcionários do INSS se aposentaram, o governo prefere propor militares para fazer um serviço que eles não sabem, ao invés de chamar essas pessoas para poder recompor a força de trabalho do INSS, que desde 2013 o próprio governo vem aprontando a necessidade de recomposição do quadro. Tem inúmeros relatórios do próprio INSS, da Controladoria Geral da União, apontando que iria acontecer esse gargalo. Então, até amanhã,
Amanhã a gente vai falar com o pessoal da ocupação Alto da Boa Vista, que estão lá tentando garantir o direito de moradia. Acompanha a gente, amanhã às 10 horas. Obrigada.